CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Apresentação Otávio Neto. São 9h13 agora em Campo Grande. Como nós anunciamos, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Rádio CBN o Procurador-Geral do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, o doutor Paulo Passos, a quem a gente já inicia esse bate-papo, agradecendo pela presença mais uma vez, doutor. Bom dia. Bom dia aos ouvintes. É um prazer estar aqui novamente na CBN. Doutor, a gente já se falou faz algum tempo, mas a gente vem acompanhando a atuação do Ministério Público em Mato Grosso do Sul, no Brasil. A gente vem e sabe da importância dessa instituição para o equilíbrio das ações públicas. E agora a gente acabou de ver a aprovação, doutor, da lei do abuso de autoridade. Uma série de mudanças, foi mantido, por exemplo, eu queria, antes de colocar o que é que mudou, o que é que não mudou, o que é que essa lei pode prejudicar o trabalho do Ministério Público ou não vai prejudicar em nada? Veja, primeiro é importante dizer que nenhum agente público, seja promotor, juiz, delegado, auditor fiscal, está acima da lei. Se cometem abuso, tem que ser responsabilizados, quem quer que seja. Nós temos uma lei de 1965, que prevê diversos tipos legais que são crimes cometido por qualquer autoridade pública, e veio essa nova lei. Essa nova lei, ela surge no momento de retaliação ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, notadamente pelas ações que atingiram agentes políticos e agentes econômicos que não eram atingidos pelo sistema de justiça. É uma lei que sequer foi discutida no parlamento. Ela foi aprovada em regime de urgência, não houve discussão, não se sabe quem votou favorável a ela, porque não houve votação nominal. Exatamente. Foi votação simbólica. E dessa importância, uma votação simbólica. E o pior, nós temos lá, pelo regimento interno da Câmara dos Deputados, e há uma ação no Supremo Tribunal Federal discutindo isso, existia um número suficiente de deputados que questionaram essa forma de votação e pediram a votação nominal. E mesmo assim, isso não foi cumprido pelo regimento. Então, já no surgimento da lei, se vê que ela vem como uma lei praticamente de exceção. Uma lei para punir não os abusos do Ministério Público, eventuais abusos, ou do Judiciário, mas uma lei, sim, para intimidar e prejudicar a atuação do sistema de justiça como um todo. Olha, é impressionante. A Dilson aqui também comigo hoje nesse bate-papo com o promotor. Bom dia, Dilson, nosso analista, colunista de política. Esse é um tema... Bom dia, doutor Paulo, né? Bom dia, Dilson. Esse é um tema, Dilson, que gera na gente uma imensa preocupação, né? Gera. E como gera? E o Ministério Público tem uma importância muito grande, inclusive para o Estado Democrático de Direito, né? E só fazer uma pergunta aqui, doutor Paulo. Há excesso no Ministério Público? Porque hoje a gente fala muito sobre abusos, excesso, tudo. O promotor de justiça comete excesso? E se comete excesso, há punição contra esse promotor? Só para os ouvintes terem uma ideia. Hoje, tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário, os juízes, nós temos corregedorias em cada um dos tribunais, em cada um dos ministérios públicos brasileiros, e nós temos conselhos nacionais, tanto de justiça quanto do Ministério Público. Esses conselhos são formados por advogados, magistrados, representantes da Câmara, representantes do Senado, representantes da sociedade como um todo, do Judiciário com 15 membros, do Ministério Público com 14 membros. No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça puniu inúmeros juízes e o Conselho Nacional do Ministério Público puniu 62 procuradores da República e membros do Ministério Público dos Estados em todo o Brasil. Reforçando que ninguém está acima da lei. Ninguém está acima da lei. Então, o que é importante dizer, e que às vezes as pessoas não têm conhecimento, é que os abusos cometidos por membros do Ministério Público e membros da magistratura são punidos. Só que são abusos pontuais. Nós temos 16 mil promotores no Brasil. Desses 16 mil promotores, nós tivemos no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público 300 reclamações. 300 reclamações disciplinares. Dessas reclamações disciplinares, 62 foram punidos.
O que muitas vezes se discute como abuso é a atuação do promotor, é a atuação da promotora, que é uma atuação que cumpre a Constituição e que cumpre as leis. E eu digo sempre, muitas vezes dizem que o Ministério Público exagera, mas o Ministério Público cumpre leis que são aprovadas pelo Parlamento, leis que são aprovadas pelos próprios vereadores no âmbito do município, pelos deputados, pelos senadores no âmbito da República e pelos deputados estaduais no âmbito dos estados. Então, quando o Ministério Público atua, ele atua cumprindo uma determinação que partiu do próprio Legislativo e que foi sancionado pelo Poder Executivo. Deixa eu pegar carona nessa fala do doutor Paulo, porque, doutor, se eu ligasse agora para 79 prefeitos e os vereadores aqui do estado, que são praticamente 600, eles iriam dizer para mim o seguinte, olha, pergunta para o promotor por que nós estamos vivendo uma judicialização da política. E eu conversei com alguns prefeitos ao longo dos últimos anos, dizendo que eles estão pensando em até entregar a prefeitura para o Ministério Público fazer a gestão. Como é que o senhor avalia esse tipo de reclamação? Essa é uma reclamação recorrente. E eu aí volto num ponto importante. Quando o Ministério Público cobra do Legislativo a fiscalização do Executivo e cobra do Executivo, do prefeito municipal, o cumprimento de normas, essas normas foram definidas anteriormente pelo próprio, às vezes, pela própria Câmara daquele município e sancionada pelo próprio prefeito. Eu disse esses dias no meu gabinete a um determinado prefeito, o senhor sabe quantas leis tem no seu município? Ele não sabia. O senhor sabe quantas escolas tem no município? Quando se diz, por exemplo, que é uma reclamação de transporte escolar, poxa, é caro, isso vai... Quem determinou isso não foi o Ministério Público. Foi a Constituição de 88 e foram inúmeras leis, inclusive o Estatuto da Criança e Adolescente, que vieram na esteira da Constituição Federal. E que criou o próprio Ministério Público. Exatamente. A Constituição de 88 deu ao Ministério Público uma característica que ele é absolutamente independente. Ele é absolutamente autônomo. O procurador-geral, no meu caso, eu não tenho poder para determinar a nenhum promotor de justiça, nenhuma promotora de justiça, como ela deve agir, como ele deve agir. Ele tem independência. Se tem que ser bonzinho, se tem que ser mal, cada um tem a sua postura, o seu perfil profissional. Exatamente. E isso serve para proteger a sociedade. Sim. Para que os direitos que a Constituição e as leis concedem ao cidadão sejam efetivados. Porque o prefeito municipal, sejam os vereadores, os deputados, o governador, na realidade, eles exercem um mandato conferido pelo povo. E o Ministério Público tem a função de fiscalizar se aquele mandato, se aquelas políticas atendem à lei e à Constituição Federal. Viu, doutor Paulo? Tem também que hoje tem muitas pessoas de bem que não querem mais entrar na política, por causa com medo do promotor. Então o promotor vai querer aí depois de bloquear meus bens, vai dizer que sou ladrão. Entendeu? Vai dizer assim, poxa, qualquer coisa eu tenho que responder um inquérito civil. A ação de improbidade administrativa por coisas que eu não fiz. Sabe? Eu diria a pessoa de bem que quer entrar na política que entre. Mas então tem medo do promotor por causa disso, porque ele tem medo de qualquer coisinha. Só tem medo quem faz algo errado. Quem faz algo certo, ele não precisa ter medo. Agora, quem assina coisas que não foram feitas, quem faz coisa que está errada, quem descumpre a lei, quem descumpre a lei de responsabilidade fiscal, quem descumpre a lei orçamentária, quem não cumpre as determinações legais, esse sim precisa ficar com medo. Eu vou agora estabelecer um link lá com Três Lagoas. A gente está com um evento acontecendo lá também e a nossa equipe de reportagem vai entrar agora ao vivo com a gente para a gente acompanhar o que está acontecendo lá. Mas eu gostaria de saber, enquanto a gente não termina ali, qual é a percepção do Ministério, a percepção que o Ministério Público tem, inclusive a própria relação que o senhor tem, as práticas abusivas, as práticas de corrupção e os prejuízos que foram causados para o país, para os cofres públicos ao longo dos anos. Isso diminuiu? O senhor vem percebendo que os políticos estão mais preocupados com as ferramentas de fiscalização e de combate? Ou o senhor ainda acha que tem muito político desavisado aí cometendo equívocos? Eu acho que ao longo do tempo, a percepção que nós temos é que a qualidade do gestor público melhorou. A qualidade dos prefeitos, dos vereadores, dos deputados, enfim, daquele que gere o dinheiro público, melhorou. Por quê? Porque é necessário sim ter uma fiscalização eficiente, uma fiscalização rigorosa,
Porque nós vivemos num país extremamente pobre. O Brasil tem pessoas que acordam e não sabem se terão o que comer ou onde dormir. E tem pessoas que gerem o dinheiro público e utilizam esse dinheiro público não para o bem da população, mas para interesses particulares. As operações inúmeras que ocorrem no Brasil, e a Lava Jato é apenas um exemplo, revela uma prática infeliz e contumaz de determinados agentes políticos em se apropriar da coisa pública como se dele fosse. Isso não é possível acontecer. Se nós queremos ter uma democracia onde todos sejam iguais perante a lei, é preciso que o gestor público tenha a responsabilidade da sua importância e que o dinheiro pertence a toda a sociedade. Gilson, deixa eu com você agora, bate-papo. O doutor Paulo, nós estamos falando sobre esse negócio das queixas dos políticos, tudo, e outra queixa é que sobre a criminalização da política. Inclusive, sobre os abusos do Ministério Público, fica expondo os políticos, fosse todo mundo é ladrão. A Lava Jato, por exemplo, até no Intercept, né, esses vazamentos dos diálogos, mostra que houve abuso, né, em tese. Houve abuso. Como que você avalia isso, essas questões sobre a criminalização da política? Inclusive dos políticos bons. Né? Estou reclamando, inclusive, disso. A primeira questão que eu vejo da Lava Jato, desses vazamentos, é que eles são frutos de crime. Não dá para se conferir toda a veracidade ou não desses diálogos que estão sendo divulgados. Mas o que eu deixo muito claro, e toda vez que me perguntam isso, se houve abuso da Lava Jato, se houve equívoco, na Lava Jato foram recuperados mais de 2,5 bilhões de dinheiro público que foram desviados. Na Lava Jato, as pessoas que foram acusadas devolveram esse dinheiro, assumiram a responsabilidade e estão cumprindo pena. Então, o que se procura, e eu vejo isso com muita clareza, e até o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo falou com muita felicidade, é o júbilo dos corruptos. Os corruptos que desviaram dinheiro público, eles ficam felizes quando aqueles que o acusaram e os responsabilizaram são expostos perante a sociedade. Mas o que é principal? A maneira como o Estado brasileiro se chegou, e que chega até hoje, não é fruto de políticos bons, é fruto de políticos corruptos, que causaram a situação que o Estado brasileiro hoje está vivendo. Então, eu vejo com muita cautela todas essas questões quando querem desqualificar a atuação da Lava Jato, a atuação do próprio juiz Moro, então juiz Moro, e dos membros do Ministério Público que integram a Força-Tarefa. Nossa avaliação não houve abuso, então. Não houve abuso, houve excessos, então nem seis pontuais. Na minha avaliação, se excessos houveram, se excessos existiram, esses excessos têm que ser apurados e estão sendo apurados no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público. Existem lá procedimentos disciplinares contra alguns agentes. O Conselho Nacional de Justiça, em relação ao juiz Moro, entendeu que não houve, ou melhor, que não poderia sequer apurar eventual conduta dele, porque nem juiz era. E o Supremo Tribunal Federal, em todas as ações, tem negado provimento aos reclamos dos advogados. Bom, a gente volta a conversar agora com o Dr. Paulo Passos, ele que também, doutor, o senhor é presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, do Ministério Público dos Estados e da União. E essa semana agora, vocês manifestaram a acolhida institucional ao subprocurador-geral da República, Antônio Augusto Brandão de Aras, que virou notícia, polêmica, a famosa lista tríplice, Adilson, em que o presidente Jair Bolsonaro decidiu ignorar e fez uma escolha pessoal. Qual é a avaliação que o senhor faz desse momento, que não deixa de ser histórico, até porque nós já vimos aí há 17, 18 anos seguindo a lista tríplice, né? Isso vem desde o início do governo Lula praticamente, isso não deixou de acontecer. Como é que o Ministério Público vê isso? Primeiro é importante dizer que o único procurador-geral de todo o Ministério Público brasileiro que não é escolhido por lista tríplice é o Procurador-Geral da República. Todos os demais 30 procuradoras e procuradores gerais se submetem a um processo interno de escolha e submetem seus nomes para a escolha ou do governador ou do presidente da República. Isso não mudou, né? Isso não mudou. Tá. Mas o Procurador-Geral da República dispõe o artigo 128, parágrafo 1º da Constituição e o artigo 84, inciso 14 da Constituição Federal, que essa escolha é do presidente da República, independentemente de lista tríplice.
Essa escolha tem que recair sobre um membro da carreira, mas não prevê a Constituição a lista tríplice. A lista tríplice foi instituída pela Associação dos Procuradores da República. É um instrumento democrático, é um instrumento importante, porque permite que aqueles que querem ser o chefe do Ministério Público da União exponham os seus projetos, dialoguem com a classe e mostrem para a sociedade o que pretendem caso cheguem a esse cargo. No entanto, não há previsão constitucional dessa lista tríplice. E por isso o Conselho Nacional de Procuradores Gerais manifestou a acolhida ao colega Augusto Aras. Por quê? Porque o presidente da República cumpriu o que dispõe a Constituição. E eu, como membro do Ministério Público Brasileiro, fiz um juramento de respeitar a Constituição e as leis. Então não é possível repudiar a escolha do presidente. O Procurador-Geral da República é um cargo de Estado e não de governo. Ele não pertence ao governo do presidente Bolsonaro. Ele pertence ao Estado brasileiro. E, como tal, vai preservar a autonomia do Ministério Público, a independência dos seus membros e buscar defender a democracia, o regime democrático e as liberdades de um modo geral. Mas, Adilson, deu o que falar, né? Deu o que falar. E como que a gente nota também, doutor Paulo, que muitos procuradores da República repudiaram, se você não podemos repudiar, repudiaram, dizendo que o doutor Augusto Aras não tem legitimidade. O senhor concorda com isso ou não? Eu acho que repudiar é um termo muito forte. Eu entendo a posição da Associação Nacional dos Procuradores da República, que gostariam que a lista dele, como foi dito aqui, que vem sendo prestigiada desde o governo Lula, fosse novamente prestigiada. Isso seria importante. De todos os governos lá para cá, do governo Lula... Governo Lula, governo Dilma e governo Temer, esses governos prestigiaram a lista tríplice e escolheram o Procurador-Geral e a Procuradora-Geral da República, atual Raquel Dodge, que o mandato se encerra dia 17, dentro da lista formada pela Associação Nacional. Isso deveria estar previsto na Constituição. Deveria ser institucionalizado pela Constituição. Agora, é certo que eu não posso, na minha visão, respeitando a opinião contrária, repudiar a escolha do presidente, porque o presidente exerceu uma prerrogativa que a Constituição lhe dá. E privativa dele, né? Privativa dele. Para resumir, é assim, o eleitor vota no presidente, ele faz a escolha em nome dos eleitores. Quando ele transfere essa escolha para uma lista tríplice, ele deixou, de repente, de representar o anseio que ele percebeu no povo. Mas, enfim, acho que é superado isso, né? E tem um outro ponto importante. A escolha do presidente, ela é submetida ao crivo do Senado, que representam os estados. Exatamente. E aí ele tem dois filtros, a escolha do presidente e a aprovação pelo Senado. Se o Senado não aprovar, ele vai ter que escolher outro nome, né? Vai ter que escolher outro nome. Para a gente encerrar, eu sei que o senhor tirou um tempo para vir falar com a CBN, doutor. Combate à corrupção no Mato Grosso do Sul continua, apesar das mudanças de lei, apesar das atuações aqui. O que a gente pode esperar do Ministério Público? O que é que aqueles que não compreenderam ainda o seu papel na sociedade devem ficar atentos? O Ministério Público do Mato Grosso do Sul e o Ministério Público Brasileiro vai continuar a cumprir a Constituição e as leis e atuar com rigor no combate à corrupção. Esse ano de 2019, eu propus algumas alterações e o Colégio de Procuradores aceitou, e nós temos alguns instrumentos que permitem um diálogo melhor com o agente político. Todas as investigações de improbidade administrativa, elas vão obrigar um diálogo do promotor com aquele que é investigado. E dependendo da situação, a devolução espontaneamente por aquele que está sendo investigado dos eventuais valores que foram desviados, sem prejuízo de outras penalidades que ele possa sofrer. Por quê? Nós queremos uma resposta mais rápida no combate à corrupção. Mas mais importante que combater a corrupção na penalidade, na punição, é importante a conscientização dos agentes políticos e do próprio cidadão. Nós temos que ter a noção que aqueles que nos governam, aqueles que administram, eles administram o dinheiro do povo. Eles administram o dinheiro público. O dinheiro não pertence a eles, o dinheiro pertence a todos nós. E nós temos que zelar, temos que cuidar, temos que fiscalizar para que esse dinheiro seja aplicado da melhor maneira possível, a fim de que nós possamos efetivamente ter uma cidadania e uma democracia mais aperfeiçoada e de melhor qualidade. Adilson, o camarada hoje, para ser político, tem que ser um político dentro do padrão que a gente sempre sonhou, né? Correto. Correto. E honesto, né? Eu digo sempre o seguinte, é só cumprir as leis
e a Constituição. E vai fazer uma carreira honesta, sem problema nenhum. Dá para fazer uma... Claro, por favor. Nós estamos voltando à Procuradoria-Geral da República. Como que você avalia a escolha do doutor Augusto Aras? Já o conhece? Conheço pessoalmente o doutor Augusto Aras. Só para concluir, ele foi escolhido, inclusive, que o presidente Bolsonaro tomou maior cuidado, a cautela, para não escolher um xiita, principalmente um xiita em relação em defesa do meio ambiente, para não travar o desenvolvimento do país. Sim. O doutor Augusto Aras é mestre e doutor em Direito, tem mais de 32 anos de atuação perante o Ministério Público Federal, é subprocurador-geral da República, o último degrau da carreira do Ministério Público Federal, professor de Direito Eleitoral, é uma pessoa preparada, ponderada e, caso aprovado pelo Senado, deverá exercer com bastante rigidez, bastante transparência e bastante correção as suas funções à frente da Procuradoria-Geral da República. Doutor Paulo Passos, a gente quer agradecer mais uma vez, a gente passaria a manhã toda aqui conversando com o senhor, até porque é uma aula de cidadania, acima de tudo. A sua presença aqui na CBN é sempre muito importante para nós e para o ouvinte da Rádio CBN também. Volte mais vezes, o senhor é sempre bem-vindo à Rádio que Toca Notícia. Eu que agradeço, Otávio, Adilson, aos ouvintes da Rádio CBN, e sempre que me convidarem estarei à disposição. Meu muito obrigado. Nós te agradecemos. Adilson, muito obrigado pela sua participação, pelo seu apoio nesse bate-papo também. Obrigado, Otávio. Obrigado aos ouvintes que Deus ficou nos ouvindo aí. E obrigado ao doutor Paulo Passos, né? É um grande amigo nosso de muitos anos, né, doutor Paulo? Será sempre bem-vindo e é um aprendizado ouvi-lo. Sem dúvida. Segunda-feira, Adilson Trindade, novamente aqui conosco, nosso analista, nosso colunista de política na CBN. Esse bate-papo vai estar disponível logo mais no nosso site cbncampogrande.com.br para você ouvir novamente. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.